Bom dia, meu povo! Tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Alcides, para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Deixa eu ver quem está aqui com a gente já. Pessoal da IPTV. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde para o pessoal de Hugo Napoleão, Pajeú, do Piauí, Pimenteiras. Os polos que estão conectados aqui com a gente. Estou vendo também aqui. Aqui é Santa Cruz dos Milagres, é, Yarla? Acho que é. Boa tarde para vocês também. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube, boa tarde. Pessoal de casa também, boa tarde. Amanda, Webert, Adriel, Gabriela, na verdade, tá? Então, meu povo, tudo tranquilo, tudo sussa, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre gases. Vai ter muita efusão, difusão por aqui. Beleza? Então, gente, é Santo Antônio dos Milagres. Porque quando fica resumido aqui, eu não sabia. Santo Antônio dos Milagres. Ó, boa tarde para vocês, tá bom? Então, gente, vamos começar. Turma, hoje nós vamos falar sobre energia envolvida nas transformações químicas e físicas também. E quando a gente fala de energia, mudança de temperatura, tem um negocinho que afeta, é o estudo dos gases. Se você aumenta a temperatura, as partículas vão vibrar. Se aumenta a vibração, elas vão o quê? Se espalhar, tá certo? Então hoje nós vamos fazer uma definição de gases, características gerais dos gases, tá bom? Mas antes, vamos para alguns conceitos. Primeiro conceito da pressão. Como diz a fórmula, a pressão é a força aplicada sobre uma área. Quanto menor a área, maior a pressão, porque eles são inversamente proporcionais. Para você ter ideia, a pressão é tão importante que nós só temos estado líquido da matéria em planetas que possuem o quê? Atmosfera. Vamos pegar como exemplo. Eu sempre gosto quando vou falar de pressão. E aí, Webert, eu sempre gosto quando vou falar de pressão de dar o exemplo do planeta Marte. Marte, a atmosfera é muito fina. Como a atmosfera é muito fina, você encontra água lá na forma sólida. Só que a pressão está muito baixa. Então a tendência é que se você extrair aquele gelo que está subterrâneo, trouxer para a superfície, ele não derrete, ele sublima. Ele sai da fase sólida e vai para a fase líquida. Líquida não, gasosa, desculpa. Na Lua, na Lua acontece a mesma coisa, só que a Lua não tem atmosfera, tá? Então lá você só encontra gelo sólido, mas não vai achar a água líquida, ok? Então quando se trata de pressão, uma das primeiras coisas que é bom você manter em mente é a condição do estado líquido. Que para ter estado líquido precisamos de pressão, tá? Mas quando se trata de gases, vamos falar da pressão do ar, a pressão atmosférica e a pressão que o gás ele exerce. Gente, todo gás nós vamos ter três condições básicas: pressão, volume e temperatura, tá bom? Então a pressão de um gás vai depender desses três fatores, ela depende de outros fatores, depende do recipiente, para você saber o volume, depende da temperatura do gás, do número de mols, quer dizer, essas condições estão atreladas, tá certo? Então, vamos para outro conceito. Quando se trata de pressão, olha o que eu coloquei aqui, ó. Quando nos referimos aos gases, entende-se por pressão como sendo a força média que as partículas gasosas exercem no recipiente, tá? Em que esse gás se encontra e é dividido pela força pela área da superfície. A letra utilizada para a representação da pressão, a letra P. De novo, como você pode ver aqui, ó, aqui você tem um cilindro que tem um êmbolo móvel, tá bom? Você aplica uma pressão aqui, o êmbolo está descendo. O que é que acontece? Ó, você tem um volume aqui, ó.
Aqui você já vai ter um volume pela metade. Sabe o que é que acontece com a pressão? Aumenta. Eu tenho certeza que tem uma brincadeira que muita gente já fez. Pessoal de Curral Novo, bom dia, boa tarde. Pessoal, se você pegar uma seringa, sem a agulha, é claro, se você botar a ponta do dedo tampando a saída da seringa e apertar o êmbolo, você vai sentir um aumento da pressão na ponta do dedo. Por quê? O gás que tem ali dentro, você está diminuindo o volume dele, diminuindo a área dele. Como você está diminuindo o volume, ele vai exercer uma maior pressão. Certo? Show? Vamos seguindo. Já o volume. O volume de um gás é o espaço ocupado por suas moléculas. A gente vai usar a letra V para representar. Porém, um gás, nós dizemos que o volume dele é equivalente ao recipiente que ele se encontra. Por que isso? Os gases têm uma característica chamada de difusão. Tá bom? Por exemplo, se a gente tivesse agora aqui um balão, se eu tivesse um balão com amônia, gás amônio. Eu estou bem aqui no canto da sala. O Ismael que está fazendo aí a interpretação para vocês, ele está do lado oposto a mim. Se eu estourasse esse balão aqui agora, com o tempo, o Ismael vai sentir o cheiro de amônia. Por quê? Porque a tendência desse gás é se difundir pelo ambiente. Porque antes ele estava dentro do balão. Dentro do balão, pessoal, ele tem um volume referente ao balão. Mas, quando eu estouro o balão, esse gás vai pegar o volume de toda a sala, no caso aqui de todo o estúdio. E quem está lá do outro lado, como o amônia tem um odor característico, vão sentir. Porque os gases tendem a ter o volume do recipiente onde eles se encontram, tá bom? Porque eles tendem a espalhar, meu amigo Jailton. Show? Depois o volume, temperatura. Temperatura, ó, é o grau de agitação das partículas. Quanto maior é o grau quanto mais agitadas as partículas estão, maior é a sua temperatura, certo? Tanto que quando você diminui o grau de vibração, qual é a tendência? É você sair do estado gasoso, vir para o líquido, diminuir mais um pouquinho, venho para o sólido. Aumentou o grau de vibração, você vai saindo do sólido, líquido, até chegar no gasoso. Então, quando você tem essa média do grau de agitação média das partículas, nós vamos ter a temperatura. Beleza? Tranquilinho aqui, ó. Grau de agitação das partículas. Não esqueçam dessas três definições. Show? Então, ó, os gases, a gente vai trabalhar com a ideia de gás ideal. Pessoal, o gás ideal, ele não existe, viu? Tanto que quando nós estamos estudando gases, tem lá no finalzinho do livro uma parte que fala de gases reais, que são quando a gente leva em consideração todos os efeitos que ocorrem entre as partículas. Nos gases ideais, para que a gente utilize uma fórmula perfeitinha, mais fácil de compreender, nós desconsideramos algumas coisas. Por exemplo, na molécula do gás ideal, ó, as moléculas do gás ideal devem ser nula, para que não haja choque, tá? Entre as próprias moléculas. Fazendo com que haja choque somente com a parede do recipiente. Então a gente só considera o choque só entre a parede do recipiente para poder medir a pressão. E desconsidera o choque entre as partículas. Isso só nos gases ideais, tá bom? A interação deve ser nula para que haja independência. Show? Esse tipo de gás, ó, como eu falei para vocês, não existe. Ele é só uma condição ideal para a gente fazer o estudo. Beleza? Pois sempre, pessoal, sempre vai acontecer isso aqui, ó. Não importa, sempre vai ter interação entre as partículas gasosas e também choques entre as moléculas.
Mas quando a gente levar isso em consideração, o cálculo fica um pouco mais complexo, tá bom? Por isso que no momento, quando a gente estudo dos gases que a gente vê aqui no primeiro, segundo ano, o foco é analisar os gases ideais. O que é que a gente vai considerar? Somente o choque com o recipiente. Desconsidera o choque entre as partículas. Beleza? Eles também, ó, estão a altas temperaturas e baixas pressões. Essas são as condições dos gases ideais. Não se esqueçam esses cálculos que a gente vai fazer aqui quando falar de isotérmica, isocórica, da isobárica, certo? Quando falarmos das transformações, todo o foco é em gases ideais. Show? Mas esse comecinho aqui é só citando alguns temas. Essa parte aqui, seria bom até que vocês anotassem esse ponto aqui, porque aqui mostra todas as condições de um gás ideal. Ó, o primeiro, com a elevação da temperatura, ocorre a expansão do gás. Show? Segundo, com a diminuição da temperatura, diminuição da pressão, tal expansão é favorecida. E quanto maior for a expansão, mais distâncias entre si ficam as partículas gasosas. Consequentemente, menor será o número de colisões entre elas. Aqui são as condições ideais, tá bom? Com o menor número de colisões, menor será o número de interações e o comportamento do gás ficará mais próximo do gás ideal. Esse é o modelo do comportamento de um gás que pode ter no ponto de vista dos químicos e físicos, quando a gente fala de gás ideal, tá bom? Quais são as condições? Nas condições ATM, pressão de 1 atm, condições ambientes, e temperatura de 25 graus Celsius. Belezeira? Os gases apresentam comportamento próximo do ideal e podem ser estudados como gases ideais, nessas condições. Tá? Mas como eu já falei aqui, gases ideais não existem. Porém, quando a gente estiver estudando, quando estiver fazendo qualquer cálculo, levando em consideração os gases ideais, tá bom? Então, ó, como eu coloquei, o gás ideal ele é hipotético. Qualquer gás submetido a temperaturas não muito reduzidas e a pressões não muito elevadas tem um comportamento próximo ao do ideal. Assim, os gases em condições ambientes podem ser tratados como ideais. Show? Tranquilinho? Só quero que vocês tenham essa referência, tá bom? Beleza? Porque o foco mesmo agora é entrar no assunto, explicar o que são as transformações. Mas antes disso, olha essa tabelinha aqui. No estudo dos gases, a pressão, geralmente na maioria das questões, ela aparece em atm, tá? Mas pode aparecer também em milímetros de mercúrio, pode aparecer também bar ou em pascal. A pressão tem diversas unidades, mas o mais comum de surgir nas questões é o atm, tá bom? O que são as condições ambientais? Condições ambientes. Pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius, que a gente nas questões tem que converter para Kelvin, tá? Que equivale a 298 kelvins. Lembrando, só você lembrar que a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Mas eu permito que vocês arredondem, tá bom? Pode tirar o 0,15 na hora de fazer o cálculo. Usar só o 273, que vai funcionar. Show? Então, de novo, a temperatura vai ser em Kelvin. Tá? Não esqueçam disso. Toda vez a gente tem que converter. E a pressão vai depender da questão. Porque quais são as unidades que podem aparecer? ATM, milímetro de mercúrio. Tá? Milímetro de mercúrio. Só para você ter ideia, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. A pressão também pode estar em pascal, em bar. Olha aqui, ó. 1 bar equivale a 100 mil pascais. Show?
Um ATM também é aproximadamente, não é igual a 100, é maior. Esse valor é 101 mil e pouco. Mas a gente pode arredondar também, tá certo? Dizer que um bar é aproximadamente igual a um ATM. Hipótese de Avogadro. Na verdade, pessoal, é interessante que isso daí já foi comprovado. A gente sabe que isso é verdade, certo, Ana Lúcia? Só que devido a fator histórico, continuou o termo hipótese. O que significa a hipótese de Avogadro? Volumes iguais de diferentes gases submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão vão conter quantidades iguais de matéria. Resumindo, o mesmo número de mols. Vamos supor, tu tem dois gases. Olha aqui, ó. Gás oxigênio, gás ozônio, ó. Temperatura 0 graus, temperatura 0 graus. Pressão 1 atm, pressão atm. Volume de 44,8 litros, volume de 44,8 litros. Nessas condições, os dois vão ter o mesmo número de mols. Lembrando que as massas vão ser diferentes, tá? Mas vai ter o mesmo número de mols aí nestas condições. Show? Tranquilinho? Tanto que a gente vê aqui, ó. 96 gramas de gás oxigênio, gás ozônio e 64 gramas de gás oxigênio. Belezeira? Estão vendo o detalhe? Nas mesmas condições, ó, volumes iguais, diferentes gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, vão ter o mesmo número, a mesma quantidade de matéria. Essa parte da hipótese de Avogadro, essa definiçãozinha aqui, ó, eu quero que vocês anotem, tá certo? Vamos lá. Yarla, joga 2 minutinhos para os meninos anotarem esse pontinho aí. Voltando. Vamos seguindo. Olha aqui, ó. Lei dos gases. As leis empíricas dos gases tratam das transformações de estado de um gás. Sendo empíricas, são resultados de observações experimentais. Deve-se lembrar que as mudanças de estado podem ocorrer na mesma fase de agregação, tá bom? No estudo, os gases mudam de estado, mas tanto no estado inicial quanto no final comportam-se como ideais. Isso quando a gente faz o estudo das transformações. Vamos para a primeira. Primeira transformação,
A lei de Boyle, a transformação isotérmica. Professor, o que é uma isoterma? Uma isotérmica é uma curva onde a temperatura é constante. Essa lei foi desenvolvida, foi determinada e estudada por Robert Boyle, onde ele criou a famosa expressão P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. O que é que eu quero dizer aqui? Que numa temperatura constante, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. A temperatura é constante do gás ideal, a massa também. Só que volume e pressão são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Show? Mais uma vez, o pessoal que chegou aqui agora, Barreiras, Coivaras, Curral Novo, Hugo Napoleão, Isaías, Coelho, Pavussu e Pimenteiras. De novo, gente, ó. O que é que a lei de Boyle diz? A pressão exercida por determinada massa de gás ideal à temperatura constante é inversamente proporcional ao volume. É o que acontece quando você pega uma seringa e você aperta, bota o dedo na ponta da seringa, o êmbolo tem que estar todo puxado. Quando você aperta, meu amigo Cícero, o que é que vai acontecer? Você vai sentir um aumento da pressão na ponta do seu dedo. Esse aumento de pressão é devido ao quê? Porque você reduziu o volume. Quando a gente aperta o êmbolo da seringa, o volume diminuiu. E o que foi que aconteceu? Aumentou a pressão. Porque os dois são inversamente proporcionais. Belezeira? Tranquilo? Cadê meu povo? Bota aqui no chat. Entenderam essa parte? Cadê meu amigo Adriel? Tá caladinho hoje. Cícero, Ana Lúcia. Vamos lá, meu povo. Coloquem aqui no chat. Quero saber se vocês estão pegando a ideia. Lei de Boyle, transformação isotérmica, resumindo, temperatura constante, pressão e volume, inversamente proporcional, e a fórmula é aquela dali. Beleza, Adriel? Meu povo que está acompanhando pelo IPTV, alguns pontos aqui eu vou dar um tempo para vocês anotarem, principalmente nessa parte das leis aqui, que é importante. Ó, anota a definição e a fórmula. Show? Eu quero que você coloque a definição, o que é que significa a lei de Boyle, o que é a isotérmica, temperatura constante, e a fórmulazinha do lado. Deixa essa informação, tá bom? Gravem tudo. Vamos lá, vou dar 2 minutinhos para vocês. Eu vou ver o áudio aqui, viu, Cícero? Tchu, Yarla.
Olha aqui, vamos seguindo. Olha o gráfico. O que é que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, neste pontinho aqui está a pressão pelo volume. Nesse ponto nós temos a pressão em 7 atm, volume em 2 litros. O que é que acontece quando eu reduzo a minha pressão de 7 atm para 2? Ó, o volume aumenta de 2 para 7 litros, como eu falei para vocês. O que é que está acontecendo aqui, gente? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Ó. Se eu tenho o volume reduzido, a pressão aumenta e vice-versa. Então, esse gráfico, essa curva aqui, ó, esta característica pode chamar que é uma curva isotérmica. Ela lembra uma exponencial, tá? Esta curva é a curva característica da isotérmica. Você viu essa curvazinha aí numa questão em um gráfico, você já sabe que a temperatura está constante, tá bom? Porque quando o volume e a pressão estão constantes, o gráfico lembra uma linear, uma retinha subindo. No caso aqui, da isotérmica, ó, essa exponencialzinha descendo. Show? De novo, olha aqui, ó. Pressão 7 atm, volume 2 litros. Quando reduziu a pressão, volume aumentou e vice-versa. Vamos fazer um exemplo. Olha aqui, ó. O gráfico abaixo ilustra o comportamento referente à variação da pressão em função do volume de um gás a temperatura constante. Show? Olha o gráficozinho aí. Nós já estamos vendo a isotérmica, mas a questão já mencionou que é uma temperatura constante. E está aqui o gráfico, e ele deu os pontos de pressão em milímetros de mercúrio e volume em litros. Deu 4 pontos, tá? Ele diz assim: analise o gráfico e assinale a alternativa correta. Vamos lá? A resposta diz o seguinte: letra A. Por que é a letra A? Vamos voltar? Diz o seguinte: quando o gás é comprimido nessas condições, o produto da pressão pelo volume permanece constante. Por quê? A lei de Boyle fala que P1 vezes V1 é igual a uma constante. Se você pegar P2 vezes V2 e multiplicar, vai dar o mesmo produto de P1 vezes V1. Certo? Lembrando que quando você varia a pressão aumentando ela, o volume diminui. Show? Vamos ver as outras letras, ó. Na letra B diz: ao comprimir o gás a um volume correspondente à metade do volume inicial, a pressão diminuirá? Gente, se tu diminuir o volume, a pressão vai aumentar e não diminuir, tá? Por isso que a letra B está errada. A C: ao diminuir a pressão a um valor correspondente a 1/3 da inicial, o volume diminuirá? Bom, se tu está reduzindo a pressão, o volume não diminui, ele aumenta. Show? Letra C também é errada. D: o volume da amostra do gás duplicará quando a pressão final for o dobro? Não. Se um dobra, o outro divide por 2. Tá bom? Cuidado. Se ele está dizendo que um aumenta e o outro também vai aumentar, em uma isotérmica não acontece. Lembre-se que pressão e volume são inversamente proporcionais e a mesma coisa acontece em todas as alternativas. Tanto a letra B, a C, D e E falam como se pressão e volume fossem diretamente proporcionais. Quer dizer, aumentam juntos, diminuem juntos. Isso não acontece, porque são inversamente. Por isso que a resposta, ó, letra A. Sussa, meu povo. Tranquilinho? Viu como é simples? Agora a lei de Charles, a isobárica. A isotérmica, temperatura constante. A isobárica, pressão constante. A massa constante, mas o que é que acontece? Ó, o volume
ocupado por determinada massa de gás ideal mantém-se a pressão constante é diretamente proporcional à temperatura. Opa, aqui já mudou. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Quer dizer, se eu aumento o volume, a temperatura também aumenta, porque são diretamente proporcionais. Não esqueçam desse detalhe. Enquanto a isotérmica, enquanto a temperatura constante é inversamente, quando tivermos volume e pressões constantes, aí eles vão ser diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro também aumenta. Inversamente proporcional, se um aumenta, o outro diminui. Anotem essa resolução, ó. Anotem essa definição, a formulazinha, porque daqui a pouco nós vamos usar. Eu vou fazer umas questõezinhas e que também quero que vocês tentem, tá bom? Vamos lá, 2 minutinhos. Voltando. Olha aqui o gráfico, como vocês podem ver, ó. Ó o gráfico, ó, linearzinho aqui, ó. Tá vendo? Quando tiver um gráfico com esse comportamento aqui, uma linear, pode ser volume ou pressão constante. Mas nesse caso é pressão porque o gráfico tá, ó, volume pela temperatura. Ó, aumentou o volume, temperatura também aumenta. Viu como é simples? Tranquilinho? Sussa demais? Pois vamos fazer uma questão, ó. Questão diz o seguinte: um balão contendo gás oxigênio mantido a pressão constante tem volume igual a 10 litros. Bom, a questão já disse que a pressão é constante, então tá de boa. Beleza? O volume é igual a 10, temperatura de 27 graus. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que... Vamos fazer o seguinte. Se o volume dobrou, meu filho. Cícero, Adriel, Ana Lúcia, pessoal aqui do IPTV, Barreiras, Baixa Grande do Ribeiro, Coivaras, Curral Novo, todo mundo, coloca aqui no chat para mim. Se o volume dobra, o que é que acontece com a temperatura, meu filho? Hein?
Acabei de falar aqui agora no gráfico, o que é que acontece? Vamos voltar aqui, ó. Olha o gráfico aqui, o que é que está acontecendo? Lembrando que a temperatura é em Kelvin, viu? Ó, quando eu dobro o volume, o que foi que aconteceu com a temperatura? Ela também dobrou. Resposta letra B. Show? Toda vez que o volume dobrar, a temperatura também vai dobrar. Porque volume e temperatura com a pressão constante são diretamente proporcionais. Show? Pegaram aqui a ideia? Como é que fica a fórmula? Ó, se você quiser aplicar numa fórmula, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, tá? Como a temperatura é em Kelvin, a gente tem que pegar o 27 e somar com 273, que vai dar 300 Kelvin aqui, ó. Beleza? Vamos substituir? Se o volume, ó, inicial, 10 litros, tá? Temperatura inicial, 300 Kelvin. É igual, ele fala que o volume dobrou. Se o volume dobrou, então saiu de 10 para 20. Então a temperatura final vai ser igual a T2. Olha aqui, ó. Faz aqui o cruz credo. 10 T2 vai ficar igual, ó, 300 vezes 20. Vai dar quanto, meu povo? 6.000. Corta 0 com 0. T2 é igual a 600 Kelvin. Olha aí. No início tínhamos uma temperatura de 300 e ela foi para 600, letra B. Adriel, cuidado, Adriel. Você não pode marcar a letra A, porque a letra A está falando que é em graus Celsius. Lembre-se que em gases nós vamos usar a unidade em Kelvin, tá? A unidade vai ser o K. Pois já fique ligado, viu, Adriel? Interessante que o Adriel botou aqui, pessoal, que está pelo IPTV. O Adriel botou aqui pelo YouTube que marcaria a letra A. Mas a letra A está errada porque fala em graus Celsius, tá bom? E nós utilizamos Kelvin aqui quando trabalhamos em gases. Show? Viram que eu fiz um cálculo ali usando números só para vocês pegarem a ideia? Viu como fica simplesinho? Sussa demais? E aí, Adriel, entendeu? Pegou a ideia? É Kelvin, viu, parceiro? Esqueça não. Como diz aqui, ó. A transformação que ocorre à pressão constante trata-se de uma isobárica. Nesse tipo de transformação, volume e temperatura são diretamente proporcionais, só que a temperatura é medida na escala Kelvin. Não esqueçam, a gente sempre vai ter que fazer esse cálculozinho, ó. Temperatura em graus Celsius. Deixa eu ajeitar aqui, temperatura em Kelvin. Vai ser a temperatura em graus Celsius da questão, mais 273,15. O vírgula 15, quando a gente está fazendo em questões assim, em casa, no dia a dia, a não ser que a questão coloque o vírgula 15 como dado, tá, pessoal? Porque aí ele ele não quer que você arredonde. Show? Mas você pode usar só o 273, não tem problema não. Beleza? Sussa, vamos seguindo. Lei de Gay-Lussac, ou a transformação isométrica ou isocórica. O mais comum é isovolumétrica. Para ajudar o meu amigo Ismael, que está fazendo a interpretação, eu não vou ficar usando os 3 nomes, tá, pessoal? Eu vou usar somente um, isovolumétrica ou volume constante. Acho que fica até melhor, né, Ismael? Vamos usar eu vou ficar, toda vez que eu falar isovolumétrica, volume constante. Quando o volume é constante, meu filho,
pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Aqui, ó, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Tranquilinho, viu como é fácil? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Isso quando o volume for constante. Como, gente, o pessoal do YouTube, quem está em casa pela TV, eu vou dar um tempinho aqui, que é porque o pessoal do IPTV acompanha pela televisão, e algumas definições eu quero que eles anotem, para eles terem no caderno, para ficar estudando, tá? E essa definição é uma, botar lá, isovolumétrica, e o que é a isovolumétrica, e a formulazinha, tá? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, e a definição. Essa parte de baixo não precisa anotar, não. Eu quero foco aqui, gente, ó. Na definição, no nome da transformação e na fórmula. Beleza? Os pontos principais aqui, ó. Show? Vamos lá. 2 minutinhos e ela. Pois vamos seguindo aqui, ó. Ok, o gráficozinho, ó. Vou botar aqui de vermelho. Também lembrou a linear, estão vendo aqui? Ó. Aumentou a pressão. A temperatura também aumenta. Então, os 3 gráficos que podem aparecer. Vamos lá. Um se assemelha a um exponencial, que é o gráfico da isotérmica. E esses 2 gráficos lineares, 2 linhas, vai ser a isovolumétrica e a isobárica. Pressão constante, volume constante. E a exponencial, temperatura constante. Fórmulas. Temperatura constante, P1, V1 igual a P2, V2. Pressão constante, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Volume constante, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Mas nunca se esqueçam que nós vamos trabalhar com
Kelvin. Beleza? Sussa. Vamos fazer mais um, olha essa daqui, ó. A pressão total do ar no interior de um pneu de 2,3 atm, quando a temperatura do pneu era 27 graus Celsius, depois de rodar um certo tempo com esse pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou-se que esta agora era de 2,53. Supondo a variação de volume do pneu desprezível, a nova temperatura será... Bom, quando ele mandou nós considerarmos desprezível a variação do volume, é porque ele está o quê, meu povo? Constante. Então teremos P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Beleza? Não se esqueçam, 27 graus Celsius. Ó, 273 mais 27. Teremos aqui 300 Kelvin. Agora vamos substituir. A pressão inicial, ó, 2,3. Temperatura inicial, que a gente acabou de calcular, 300. A pressão final, 2,53. Gente, se a pressão aumentou, nós esperamos que a temperatura também aumente, tá bom? Não se esqueçam deste detalhe. Quando você calcular aqui 2,53 vezes 300, vai dar 759. Então fica 2,3 T2 é igual a 759. Beleza? Dividindo o 759 por 2,3, vamos achar 330. Estão vendo? Ó, gente, eu não vou botar a unidade. Olha, Adriel. Tá vendo o detalhe ali? Não coloquei a unidade. O que é que tu tá vendo ali na letra D? Na letra D tem 330 graus Celsius. Eles sempre fazem isso nas questões para confundir vocês. Mas o resultado aqui, ó, vai estar em Kelvin, viu? Então, cuidado para não marcar a letra D, tá? Como é que a gente vai fazer aí? Diminuir 273. Então, fica 330 menos 273, que vai dar 57 graus Celsius. Letra B. Viu como é facinho? Identificou a condição, identificou o cenário que surgiu, se a temperatura é constante, se a pressão é constante ou se o volume é constante. E aplica a fórmula da condição que surgiu. No caso aqui, volume constante, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Não esqueçam de converter a temperatura de Celsius para Kelvin para aplicar na fórmula, tá bom? Tranquilinho aí, viu como é simples? Sussa demais? Vou dar até dar um tempinho para vocês anotarem. E Arla, bota bem o tempo para os meninos anotarem essa resolução da questão que eu fiz aqui. Letra B, viu, gente? 2.
Beleza, voltando. Gente, enquanto eu dei o tempo para vocês anotarem, eu vi uma alternativa aqui que eu fiquei curioso, né? Essa alternativa da letra A, 29,7. Tá? Se você realizar esse cálculo e não colocar em Kelvin, colocar no lugar de 327 graus Celsius, você vai encontrar 29,7. Resumindo, se você fizer o cálculo utilizando o valor errado, tem resposta ali na letra A. Então tem que tomar cuidado, viu, pessoal? Não se esqueçam, deixem Kelvin, viu? Aí você bota em graus Celsius, você encontra ali resposta da letra A, pensou que acertou, mas estava errado. Tomem cuidado. Kelvin, viu? Não é Celsius aqui em gases. Aqui o cálculozinho. Então vamos lá. Equação de Clapeyron, a famosa pelo Vasco, nunca rezei tanto. PV-NRT. O que é que a equação de Clapeyron nos diz? Ela generaliza a equação dos gases, tá certo? Para um sistema onde envolve o mol, tá bom? Quando envolve mol, a gente pode determinar quantidade de matéria, pode aplicar o número de Avogadro, entre outros. Beleza? Como é que calcula a quantidade de matéria? O número de mol é a massa dividido pela massa molar, tá? Então, na equação de Clapeyron, ele pega o número de mols e aplica utilizando a equação geral dos gases. Então, a quantidade de mols que a amostra possui, nós podemos determinar pela equação de Clapeyron. Qual é a equação geral dos gases? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, tá? Quando você coloca todas as unidades juntas. Beleza? Quando você faz isso, olha aqui, tá vendo? Ó, P vezes V sobre T. Quando você aplica o número de mols nela, ó, você vai obter uma constante. Se você obter uma constante, então nós podemos definir esse valor. E a constante, quando a gente usa ATM, é de 0,082 ATM vezes litro por mol vezes Kelvin. Essa unidade aqui, pessoal, no caso essa constante, o R, ela tem esse valor quando é ATM, tá? Mas quando for Pascal, quando for uma outra unidade de pressão, aí modifica esse valor. Mas o mais comum é aparecer 0,082, porque a maioria das questões ela coloca o ATM, tá? Olha aqui a fórmula. PV é igual a NRT, ou pelo Vasco, nunca rezei tanto. É até mais fácil, pessoal gosta de futebol, então eu espero que não tenha vascaína aí, fique chateado comigo. Vai ter que rezar, meu povo, tá difícil ali para vocês na Série B, viu? Ó, PVNRT, certo? Olha aqui os valores. Quando tiver a pressão em ATM, é 0,082. Quando tiver em milímetro de mercúrio, 62,3. Se a pressão for dada em Pascal, 62,3 também. Show? Não se esqueçam, mas a mais comum, eu vou até dizer logo, essa daqui é a que vai aparecer mais, tá? Gravem ela. Ah, professor, e se a questão mudar a unidade? Esse dado aí, ele sempre aparece na questão, tá bom? O valor de R, ele é sempre mencionado, tá bem? Não, lembre-se que algumas constantes vocês não são obrigados a decorar. A questão, ela coloca a constante como dados, viu? Show aqui? Belezeira? Não, como tá faltando alguns segundinhos para acabar a primeira aula, eu vou voltar nesse slide aqui. Então deixa eu parar nesse aqui. Só relembrar os pontos. Isotérmica, isobárica, isovolumétrica. Temperatura, pressão e volumes constantes. E, quando aplicamos o mol,
vamos ter o PVNRT, famosa equação de Clapeyron, que ela tá até aqui, ó, que nós vamos já já brincar com ela aqui, beleza? Tranquilinho? Pessoal, nosso primeiro horário encerrou. Só molhar a garganta, a gente volta já já pro segundo horário, beleza, gente? Voltamos já.